Empreender sozinha é difícil, mas quando você encontra uma rede que te apoia, tudo muda. Sua coragem cresce, a empresa cresce. Hoje a gente vai fazer uma pausa aqui no Gente que Empreende, no tema experiência do cliente, para falar justamente sobre esse assunto. No episódio de hoje do Gente que Empreende, a gente vai falar sobre os desafios de empreender, como encontrar uma comunidade pode mudar o jogo, fazer dessa jornada algo muito mais fácil e também como entender a inovação, as tendências para que o negócio continue crescendo e seja sustentável. Para esse papo aqui, eu trago a Lilian Natal. Tudo bem, Lilian? Tudo ótimo. Que bom estar aqui. É um prazer. Obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz também que você está aqui. A Lilian, ela é diretora de marketing e negócios da Rede Mulher Empreendedora, que é a maior comunidade de empreendedorismo feminino do Brasil, né? Isso mesmo, e a pioneira aqui no Brasil. 15 anos já de rede, a gente completou esse ano. Então, está sendo um ano muito especial, de muitas coisas especiais, muitas primeiras vezes também, porque, afinal de contas, né, a gente também tem que se renovar, a gente também tem que inovar, fazer coisas diferentes. O mundo está mudando muito rápido, mas está sendo uma aventura muito bacana. A Rede Mulher Empreendedora tem um trabalho super importante e de muito impacto. A gente vai falar sobre isso aqui. A Lilian também tem uma trajetória incrível no ecossistema de startup, inovação. Ela é fundadora de uma startup, investidora anjo também. Então, ela tem muito conhecimento para trazer aqui para a gente. E antes da gente começar, eu quero trazer um convite aqui para vocês. No próximo mês, agora no começo de outubro, dia 3 e 4 de outubro, tem o Festival Rede Mulher Empreendedora. Eu estarei lá. Serei também uma palestrante, além de absorver todo aquele conteúdo que a gente tem ali. Quero convidar você para estar lá também. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Tem cupom também, então vai lá, já garante o seu ingresso. Vamos começar falando do festival, Linha? Vamos lá, vamos nessa. É um festival super importante, já está na 14ª edição, imagina. A rede tem 15 anos e o festival, essa é a 14ª edição, então a gente já faz aí há muito tempo, sempre crescendo. Obviamente, ali na pandemia, a gente achou um jeito de fazer ele online, né? Mas esse ano é o maior festival de todos os tempos. A gente deve ter mais de 10 mil pessoas no Expo São Paulo, nos dias 3 e 4 de outubro agora. E muitas atrações, entre elas você. Teremos 5 palcos de conteúdo, mais de 300 horas ali de conteúdo. São 2 salas de mentoria com 600 mentorias individuais para as mulheres ali com os seus negócios ou quem está querendo começar a empreender. Teremos também atrações culturais, teremos espaço kids para aquelas que têm filho, espaço amamentação, praça de alimentação, enfim, muita coisa bacana mesmo esse ano reservado para essa mulherada aí que quer empreender. E o objetivo do festival é justamente trazer essas empreendedoras para criar conexão, para ter troca, de fato unir a comunidade num evento presencial, né? Exatamente, essa é a missão do festival, na verdade, né? A gente faz diversos eventos, iniciativas e programas ao longo do ano, quase todos gratuitos para as mulheres. A gente acredita muito nesse formato, né, de impulsionar as mulheres. E o festival, na verdade, ele é uma grande imersão em massa, em 2 dias ali, para que as mulheres possam sair realmente transformadas, mas não só isso, para que elas também possam vender os seus produtos, para que elas possam fazer networking, para que elas possam conhecer outras iniciativas e ver inovação também, né? Para que elas possam pedir ajuda umas para as outras. Então, é realmente um momento ali catártico, digamos assim, no ano para a rede, para as empreendedoras conectadas ou que querem estar na nossa rede, para que elas possam, durante 2 dias, ter esse intensivão aí de negócios, empreendedorismo, autoconhecimento, enfim, tem muita coisa bacana. E uma coisa que pode ser interessante num evento como esse, e que eu acho que é fundamental, acredito que é fundamental atualmente para quem empreende e para outros profissionais também, que é ter informação de outras áreas, né, Lilian? Porque hoje é muito importante isso. Às vezes você é
médica, por exemplo, e você está muito focada ali na saúde, você só tem contato com profissionais de saúde, fica ali na sua bolha, às vezes algo que está acontecendo num outro setor que não tem nada a ver com o seu, pode transformar completamente o que você faz, né? Sem dúvida, é daí que surgem as ideias e daí que surge a inovação. Na verdade, quando a gente pega alguma coisa que está sendo sucesso num setor completamente diferente e a gente consegue trazer para o nosso, inovando naquele nicho, por exemplo, esses são os maiores casos de sucesso, né? E a gente tem muitos casos ali no festival, a gente tem vários relatos de mulheres, assim, contando pra gente que sentaram ali para fazer uma mentoria, que aquilo mudou a visão. Eu estava até num evento, o Hacktown, que é um evento de inovação agora em agosto, e uma líder de uma empresa me abordou e perguntou: Lilian, quer dizer que você está agora lá na rede, que bacana e tudo mais, sabe que a rede mudou minha vida? Eu falo: conte mais sobre isso. E ela falou: nossa, quando eu estava para assumir como realmente líder desta empresa, eu estava com muito medo. E aí eu falo: não, ela queria ficar como funcionária. Não tenho capacidade para isso e tudo mais. E ela foi no festival justamente já com essa cabeça de: não, vou lá ouvir, né, o que eu tenho que fazer para ser uma excelente funcionária e tudo mais. E aí, chegando no festival, ela ouviu primeiro uma palestra. Na época, a palestra foi da Natália Arcuri. E depois ela sentou para fazer uma mentoria e ela mudou completamente a mentalidade dela. Hoje, ela é uma das sócias da empresa que está indo super bem. Ela falou: simplesmente uma ida ao festival mudou minha visão de tudo. E eu falei: nossa, que bacana ouvir isso de você. E o que de diferente a gente pode esperar para a edição desse ano do Festival Rede Mulher Empreendedora? Bom, primeiro que tudo é mais esse ano, porque a gente quer atingir mais mulheres, mas uma das grandes inovações que a gente traz esse ano, a gente divide as salas por temas muito atuais. Então, a gente tem cada uma, a gente está chamando de Cidade das Empreendedoras esse ano, né? Que vai ser como uma cidade mesmo. Então, você tem as estações, como se fossem estações ali de metrô, de ônibus, e cada uma dessas estações é uma sala com temas super atuais. Então, vamos falar de futuro, vamos falar de marketing, vamos falar de como você vende muito mais no digital. Vamos falar de temas muito importantes para agora e para o futuro, mas a gente tem também um coreto esse ano na nossa Cidade das Empreendedoras, e em volta deste coreto vão acontecer muitas atrações culturais, inclusive o festival esse ano, ele está sendo também incentivado via Lei Rouanet, então a gente conseguiu, né, com esse incentivo, trazer diversos novos apoiadores, e com isso a gente vai ter mais oferta cultural, vai ter declamação de poesia, apresentações musicais, apresentações circenses, mas tudo acontecendo ao mesmo tempo que as salas de conteúdo, que as mentorias, que a feira de negócios. Então, tudo isso ao mesmo tempo, para o que você quiser, vai ter solução lá para o seu negócio. Muito bom. E como a gente falou, né? De toda essa interação entre essas atrações que chegam os insights, as ideias de inovação e as mudanças de mentalidade, né? Sem dúvida. A Rede Mulher Empreendedora, ela é a maior, né? Como eu falei aqui, comunidade de empreendedorismo feminino do Brasil. Já impactou mais de 15 milhões de pessoas. Exato. E como funciona isso na prática? É muito maluco isso, né? Quando eu acompanho a Rede há muito tempo, eu fui uma empreendedora da Rede Mulher Empreendedora antes de estar lá, fui mentora lá também, e hoje vendo de perto, né, o impacto que produz é muito louco. A gente tem, dentro da rede, a gente tem o LAB, que é o nosso instituto de pesquisa próprio. A gente tem 3 técnicos lá, e a gente faz avaliações de impacto e também uma grande pesquisa anual sobre empreendedorismo feminino, justamente para a gente analisar em bases regulares como as coisas estão evoluindo para as mulheres que querem empreender ou que começaram já a empreender. E nessa pesquisa, a gente pôde verificar vários dados interessantíssimos. Um deles é que quando você impacta uma mulher, na verdade, você está impactando positivamente mais 4 pessoas. Isso dados dos nossos projetos, dados das nossas pesquisas aplicadas. Não é só achismo, não é só aquilo que as pessoas respondem, é de fato o que acontece. E, mais do que isso, a gente descobriu que quando você impacta uma mulher, você também promove um impacto naquela comunidade muito maior. Por quê? Porque a mulher tende a
ressignificar tudo aquilo que ela recebe. Então, quando ela aumenta a renda dela, porque ela foi capacitada, porque ela recebeu uma mentoria, recebeu um capital semente, ela volta até 90% daquela renda extra que ela começou a ter para a própria comunidade. Então, quando a gente está falando de impulsionar mulheres, a gente está falando de um projeto de impacto social para o país muito grande, né? E isso é muito lindo. E nesses 15 anos, essas 15 milhões de pessoas que a gente impactou foi exatamente dessa forma. Mais de 3 milhões de mulheres já passaram pelos nossos programas, projetos, e essas mulheres voltam para suas comunidades justamente para promover o impacto lá dentro. Vou trazer um exemplo para você, que eu estava conversando. Esses dias a gente fez o lançamento de um novo projeto, junto com, nesse caso, com o Visa Foundation, com o apoio do Ministério do Desenvolvimento, e a gente teve lá algumas empreendedoras que participaram já de algumas edições do projeto, e uma delas, eu conversando, ela tinha um pequeno salão de beleza na comunidade dela, de Heliópolis. E ela conversando comigo, eu falei, mas como é que foi para você participar? Ela foi uma das contempladas no final também pelo Capital Semente. Ela falou, mudou completamente a minha vida. E agora, não só eu ampliei o meu salão dentro lá de Heliópolis, estou empregando muitas outras pessoas, como eu estou abrindo uma segunda unidade, estou empregando mais pessoas, estou formando mais pessoas dentro da minha comunidade. Então, isso é só um exemplo para te mostrar como é lindo quando a gente consegue impactar uma mulher e a força que ela tem de multiplicar isso, né? Então, realmente é um orgulho para a gente tá podendo fazer isso e a gente atinge todos os níveis de mulheres. Então, nós temos programas que vão até mulheres ribeirinhas, nós temos programas para mulheres trans, nós temos programas para mulheres de comunidades de povos originários, nós temos programas para mulheres egressas do sistema prisional. Então, nós temos diversos programas, assim como a gente tem programas de aceleração para mulheres que fundam startups, a gente tem programas para mulheres que já têm restaurantes e querem ampliar os seus empreendimentos ali de alimentação. Enfim, a gente consegue ir nessa capilaridade muito grande. E a gente faz isso fortalecendo territórios, porque é isso que a gente acredita. Não adianta eu sair aqui da nossa sede em São Paulo e só ali até uma pequena comunidade do Piauí ou do Maranhão e dizer, olha, eu tenho toda a verdade, essa é a cultura, os negócios precisam ser assim. Não. O que a gente faz? A gente acredita em fortalecer toda a cadeia. Então, hoje a rede ela consegue atuar em cerca de 2.000 municípios brasileiros por meio das nossas embaixadoras, multiplicadoras, voluntárias e as organizações sociais, as OSCs, que são nossas parceiras. Então, a gente fortalece todo o caminho. Aquela especialista que vai dar aula no curso, ela não é uma especialista aqui de São Paulo, é uma especialista local, né? A OSC parceira, ela não é uma OSC aqui de São Paulo que vai para lá, ela é uma OSC local, também ampliando e fortalecendo a cultura local. A gente acredita que isso é bastante importante. Era até uma pergunta que eu ia fazer, porque você falou das diversas frentes, os povos originários, mulheres trans, né, comunidade ribeirinha, e eu justamente fiquei pensando isso, né? Como que é trabalhar com cada uma dessas frentes que tem hábitos diferentes, culturas diferentes, visões de mundo diferentes. Então, realmente é preciso fazer isso, né? E nem tudo que a gente faz em São Paulo cabe para qualquer lugar. Sem dúvida. E nem tudo que é feito em qualquer lugar tá errado ou não é o certo, ou... E normalmente a gente tem muito essa visão top-down para tudo, né? Então, assim, a gente acha que a gente aqui em São Paulo é mais importante e que aqui tá o certo, estão as grandes empresas ou estão sei lá o quê. Então, o que eu faço é certo, toma aí um método. E pode ser que a minha metodologia, que funciona muito bem aqui, não vai funcionar em outro lugar, né? Sem dúvida. Assim como o mundo ainda é muito eurocêntrico, né? A gente no Brasil também tem essa coisa muito eixo Rio-São Paulo. E a gente tem uma riqueza muito grande no Brasil. O Brasil é um país continental, com muitas culturas diferentes. Eu acho que isso que faz a gente tão especial, né? E não só as culturas, como relevos diferentes, né? Formas de viver, climas muito diferentes.
E a gente tem que valorizar essas diferenças, porque é isso que faz da gente um país rico. E da mesma forma, eu também não vou ter o mesmo engajamento de uma pessoa se eu for lá só levando a minha cultura, o meu jeito de fazer, né? Eu preciso mostrar para ela que a força dela está em justamente ela participar da cultura, da região que ela está. Então, a gente fala muito desse fortalecimento de territórios e da pessoa se sentir pertencente e se sentir forte por ter aquilo, por participar daquilo. É muito sobre rede, é muito sobre fazer parte, né? Acho que as pessoas, elas precisam realmente sentir que elas são acolhidas e que elas fazem parte e que a força delas também está na origem delas. Muito bacana. Você falando, né, sobre as nossas diferenças aqui como país, me fez pensar em discussões que eu vi recentemente, especialmente falando que a gente aqui no Brasil não é um país inovador. A gente tem pesquisas, números e tudo que reflete isso, né? Não somos um país inovador, nossa indústria é muito atrasada, realmente, assim, grandes inovações tecnológicas não surgem aqui, né? Surgem em outras partes do mundo. Então, existe algo aqui que é fato. Mas, eu contesto muito essa informação porque eu não acredito nisso. Eu acho que nós somos, sim, um país inovador. Justamente por tudo isso que você trouxe. E queria saber a sua opinião sobre isso. Qual é a sua visão sobre isso? Olha, eu acho que o conceito que a gente tem de inovação hoje, ele é muito ligado à inovação tecnológica e científica, né? Uhum. E tudo bem, não está errado, está correto. Mas se você pensa na diversidade do país, se você pensa hoje no Brasil com tantas formas de ver e de viver, será que nós não somos de verdade um país inovador? O que é inovação nesse sentido, né? Hoje, o Brasil, obviamente, ainda é um país cheio de desafios. Nós estamos entre os 10 países com a maior diferença social do mundo, né? Com a maior desigualdade do mundo. E, obviamente, esse é um desafio que a gente ainda tem um longo caminho para percorrer, para melhorar. Então, isso tem um impacto muito grande. Mas nós somos o país com a maior biodiversidade do mundo. Nós somos o país mais miscigenado do mundo. Veja, tá tudo aqui, né? Tá tudo aqui. E a gente, obviamente, precisa fazer um trabalho, claro, de fortalecimento de tecnologia e de conhecimento made in Brasil. Eu acho que, nesse sentido, eu que também venho do ecossistema aí de inovação e startups, a gente começou ali a se destacar bastante. Na América Latina, nós já somos o número 1 de longe, de número de startups e de número de unicórnios, né? Que são aquelas startups que chegam a determinado valor. Eu acho que isso já nos dá um lugar de destaque muito forte na América Latina, né? Como liderando ali a América Latina. Eu acho que o mundo está em uma grande transformação no momento que a gente vive. Eu acho que... É claro que a gente tem muito aquela coisa de o Brasil é o país do futuro e esse futuro nunca chega, né? Tem muito isso também. Mas eu acho que a gente está caminhando, assim, cada vez mais o que vai se valorizar no mundo. Claro, tem a tecnologia e a gente é muito atrasado tecnologicamente falando, principalmente porque a tecnologia ela não surge aqui, ela surge essencialmente Estados Unidos, ali, China, Japão, um pouco de Coreia e Europa, né? São os destaques ali. Mas eu acho que a gente está estabelecendo novas parcerias, novos tipos de comércio no mundo inteiro. E eu acho que essa reorganização de mundo que vem acontecendo pode favorecer muito o Brasil. Tá aí o Pix, né, que é uma grande inovação brasileira e que está sendo estudado por diversos países do mundo. Está se discutindo agora um Pix dos BRICS, não é verdade? E acho que a gente tem muito a mostrar para o mundo também tudo que a gente tem por aqui. Além dessa questão da biodiversidade, a gente tem a COP30 esse ano no país, e não existe falar de crise climática ou de melhoria de um mundo, né, de mais sustentabilidade sem você falar de Brasil, sem você falar de Amazônia, né? Não existe biodiversidade sem Amazônia, por exemplo, né? Então, a gente
realmente tem muitos elementos para a gente fazer com que as coisas aconteçam. Mas, é claro, não é um processo fácil, né? De novo, tem a questão da desigualdade, que é muito crítica. Mas eu sou muito positiva nesse sentido. E eu acho que quando você olha para muitos exemplos grandes no mundo, você olha para o Brasil, nós somos muito especiais, muito diferenciados em várias medidas. E eu acho que isso pode ser um ponto muito favorável para nós. Então, eu acredito que daqui a alguns, não muitos anos, a gente já vai ver o Brasil numa posição bastante diferente. Bacana. Eu compartilho da sua mesma visão, assim, e acho que a gente precisa, para que isso aconteça, eu acho que a gente precisa mudar a nossa visão sobre nós mesmos, sabe? Sem dúvida. Realmente conhecer nosso país, realmente conhecer as empresas e os empreendedores que estão fazendo diferença, porque muitas vezes a gente ignora tudo isso para idolatrar o que é externo, o que vem de fora, né? O que não nos diz respeito, e acaba esquecendo do que tem de importante, de inovador e de fortalecedor que a gente tem aqui, né? A gente está falando aqui de comunidade, e você falou que foi uma empreendedora da Rede Mulher Empreendedora. E eu queria justamente entender o que é diferente. O que é empreender sozinha e o que é empreender em rede, empreender em comunidade. O que isso muda na jornada? Eu acho que tem alguns elementos aqui e acho que a gente pode falar disso de uma forma geral e a gente pode falar com recorte de gênero também. Quando você olha para o ser humano ele precisa estar em sociedade, ele precisa viver em comunidade, ele precisa fazer parte de grupos e se sentir aceito. Só por isso já daria para prever a importância das comunidades, né? Quando você olha para um recorte de gênero, a gente sabe que os desafios das mulheres são muito maiores, né? Todos os dados apontam isso. Salários 20% menores, de taxas de desemprego muito maiores, a economia do cuidado invisível, mulheres trabalham até 18 horas sem nenhum tipo de compensação financeira, que é aquele cuidado com os filhos, com a casa, com os pais, com o marido, né? E às vezes com o filho do vizinho que você toma conta também. Então, são 18 horas por semana de trabalho não remunerado, enquanto, em média, para os homens são 7. Então, já aí você já viu o tamanho do desafio que a gente tem. Entre vários outros, né? Captação de investimento, tomada de crédito, quase qualquer indicador que você vai olhar é desfavorável para as mulheres quando você está falando de negócios. Porém, a gente tem diversos dados mostrando por pesquisas que quando você tem mulheres envolvidas nos negócios, você tende a ter 20% mais resultados. Não é porque nós somos melhores que os homens, é porque a diversidade de olhares e de pontos de vista traz muita riqueza para os negócios. Vários negócios foram apontados como evoluindo muito mais quando liderados por mulheres, porque elas têm uma visão mais humana, porque elas têm uma visão mais próxima das pessoas. Então, todas essas características, quando a gente começou o trabalho na Rede Mulher lá atrás, né, a própria Ana Fontes, que é a fundadora, a rede ela nasceu da jornada da Ana empreendendo. A Ana, que é uma mulher com uma história de vida incrível, ela veio de uma situação, ela é alagoana, do interior do Alagoas, e ela veio de uma situação de extrema pobreza, conseguiu ascender, se tornou uma executiva de uma multinacional e aí ela saiu, né, vendo também todos os desafios que a mulher enfrenta num mercado complexo e super machista. Ela resolveu sair, começar a empreender e das dores de começar a empreender como mulher, ela fundou a rede, né, justamente ajudando também outras mulheres nesse caminho. Então, o que a gente percebe? A mulher ela precisa de uma rede de apoio. Por todas as questões que eu falei aqui para você. E somado a tudo isso, essa economia do cuidado, enfim, a gente não é criada para ser uma empreendedora de sucesso. Nós somos criados culturalmente falando para sermos responsáveis. Isso não é biológico, né? Vamos lembrar que isso é cultural. Nós somos criadas para tomar conta da casa, para ter o cuidado, enquanto o homem foi criado para o provento, para a carreira, para, enfim. Então, só por aí você fortalecer a autoestima
das mulheres já é um grande desafio, né? Porque você está indo contra a corrente de toda uma cultura, de uma criação, de uma sociedade patriarcal. Então, fortalecer esta base é complexo, né? E para isso ela precisa de outras mulheres também como exemplo, outras mulheres dando a mão para ela, outras mulheres também dizendo como elas fizeram, né, como inspiração. Então, a ideia da rede é a gente dar tudo que a mulher precisa em rede mesmo, para que ela possa se fortalecer e aí sim fortalecer seja seu negócio, seja sua carreira. Então, do que eu estou falando? Eu estou falando, claro, ela precisa de uma camada de capacitação, porque, de novo, ela não é ensinada a cuidar dos negócios, então ela precisa de uma camada de capacitação. Capacitação o quê? Técnica, socioemocional. Ela precisa de uma capacitação, muitas vezes, relacionada ao próprio empreendedorismo, dependendo do setor que ela atua. Então, a gente tem essa camada de capacitação. Depois, a gente vai para mentorias individuais, porque cada negócio, cada mulher é uma, né? Depois, a gente vai para essa rede de apoio, que é a gente colocar ela dentro da rede Mulher Empreendedora e lá ela ter contato com milhares de outras mulheres que estão passando pelos mesmos desafios que ela e que podem dar a mão e ajudar. Então, você escala a ajuda, você escala o cuidado, você escala o apoio em rede, né? E, por último, muitas vezes a gente dá também um pequeno capital semente a fundo perdido, que é um pequeno recurso financeiro para que ela possa também colocar ali no seu negócio, colocar em mais marketing, ou contratar mais uma pessoa, ou ter mais insumos para o negócio dela, para que ela possa crescer. Nisso, a gente já distribuiu 50 milhões de reais ao longo desses 15 anos, entre rede e instituto, para essas mulheres que participaram de nossos programas. Claro que a gente queria ter muito mais, a gente queria poder ter dado para todas elas, não foi possível, mas a gente espera chegar lá, e a gente faz isso, obviamente, com a ajuda de muitos parceiros, né, as empresas, principalmente, entre também órgãos de governo que eventualmente nos apoiam, outras instituições também, filântropos também nos apoiam, mas essencialmente e principalmente hoje ainda a iniciativa privada, fazendo programas e projetos gratuitos, totalmente gratuitos para as mulheres, justamente para fortalecê-las e fazê-las ascender. E você, no seu processo de empreender? Porque você já fundou uma startup, né? Participou por processos de aceleração, além, né, de depois sua experiência como investidora anjo, você trabalhou também num fundo de investimento. Mas a sua jornada ali, vou empreender. Então, resolvi fazer isso. Você sentiu... Essas dores que você falou aqui, eram dores que você sentia e teu apoio te ajudou a chegar onde você está hoje? Sem dúvida. Vou só trazer uma curiosidade para você. Acho que eu nunca falei isso em público, mas eu já participei de 9 programas de aceleração quando eu tinha minha própria startup. 9. Talvez raríssimos homens tenham feito tantos programas de aceleração assim na vida. E talvez isso tenha vindo de um lugar de insegurança muito forte. Nós, mulheres, pesquisas também mostram, nós hoje já estudamos muito mais, nós fazemos muito mais cursos, nós temos uma escolaridade muito maior. Ao mesmo tempo, a gente tem mais medo de concorrer a vagas de emprego, porque a gente nunca acha que a gente é suficiente, né? A gente tem mais aversão ao risco, né? Porque a gente sempre tem medo de não dar certo, porque fizeram a gente acreditar nisso. Então, na minha jornada, eu primeiro tive uma jornada ali corporativa, e em determinado momento, quando eu fiquei grávida da minha filha, sabendo que era uma menina, eu pensei, nossa, ela vai enfrentar todas essas barreiras que eu enfrentei. E a minha história de vida, eu sou de Teoflotone, interior de Minas Gerais também, a gente vem de uma família ali humilde, e quando os meus pais vieram para São Paulo, para, enfim, tentar melhorar de vida e tudo mais, eu sempre percebi de uma forma muito leve que eu também fui criada dentro de uma família machista, posso falar isso com muita tranquilidade, minha mãe, que Deus a tenha, e meu irmão também, Deus já levou, mas percebendo nuances. E mesmo que a minha mãe falasse para mim, filha, nunca dependa de homem, e filha, você está sendo criada para você trabalhar.
Ainda assim, eu percebia detalhes do tipo, a partir de 8 anos, eu já tinha que dar faxina na minha casa enquanto meu irmão ficava lendo gibi, né? Porque era obrigação da menina, né? E eu já percebia essas nuances. Então, desde pequena, eu soube que eu precisaria me esforçar mais, estudar mais. Então, eu fiz tudo em dobro. Quando eu fiz o 2º grau, eu fiz 2 escolas ao mesmo tempo. Eu fiz uma escola técnica e eu fiz o ensino médio normal. Depois, na faculdade, eu fiz comunicação e fiz psicanálise. Depois, eu já fiz 4 pós-graduações. Não é que seja incrível isso, mas... e nem recomendo isso para todas as mulheres. Eu já fiz mais de 80 cursos. E talvez, de novo, isso tenha vindo de um lugar de insegurança. E um lugar de pensar, eu preciso me esforçar muito mais, né? E quando eu comecei a empreender, toda essa insegurança veio. E todas as dificuldades, assim, no meu trabalho como executiva, como CLT, eu sempre quebrei muitas barreiras, às vezes, sem perceber. Então, fui a primeira diretora mulher em várias empresas, fui a primeira sócia mulher em várias empresas que eu passei, fui a única head mulher também em várias empresas, e tudo isso eu não percebia tão bem, né? Acho que tem um momento que você tira o tampão e que você enxerga, mas até então eu só ia fazendo. E quando eu decidi desistir da minha carreira para começar a empreender, foi esse lugar de eu quero construir um mundo melhor para minha filha. O que eu posso fazer? Como é que eu posso fazer girar a roda do mundo diferente? E a coisa do empreender veio nisso. Tanto que a minha primeira startup foi mais para o lado de educação, treinamento, enfim. Porque eu também acredito muito que com a educação a gente muda muita coisa. Foi esse processo para mim. A educação mudou minha vida realmente. Mas eu sentia todas as dificuldades de, por exemplo, estar numa sala fazendo pitch para investidores, uma sala com 50 homens investidores, não tinha nenhuma mulher. Só você. E as perguntas que eu recebia era do tipo, se eu ia fazer o pitch sozinha, era assim, você tem sócio homem? Era assim, você tem filhos? Se você tem filhos, como é que você acha que você vai conseguir levar uma empresa sendo mãe? E aí, quando o meu sócio homem ia fazer pitch, as perguntas eram completamente diferentes. Eram sempre perguntas relacionadas ao negócio. Eu comecei a perceber, que engraçado, né? Sabe que, sem citar nomes aqui, um dos investidores que investiu na minha startup, que eu levei, ele me conheceu num evento de inovação, nós começamos a conversar e eu levei ele para a rodada de investimento. Quando estávamos numa reunião ali de conselho da minha startup, ele soltou a seguinte frase: se as mulheres não quisessem ter ido para o mercado de trabalho, muitas coisas não teriam dado errado. E aí eu pensei, eu trouxe ele para investir na minha startup, olha que maluco. E foi a partir de todas as dores que eu enfrentei ali, né? Fizemos 2 rodadas de investimento, foi muito bacana, mas foi muito dolorido empreender, muito dolorido. Foram quase 3 anos ali com a startup, e sendo a única sócia mulher da startup. E quais eram as suas dores? Principalmente de ser não vista como sócia da empresa. Com vários investidores que eu sentei para conversar, eles não olhavam no meu olho, eles só conversavam com o meu sócio homem. E aí eu comecei a ser vista como uma funcionária. E dores de captação de investimento. Então, eu comecei a perceber que eu tinha sempre que fazer pitches levando os meus sócios homens, porque senão eu não ia ser respeitada, não ia ser ouvida, por diversas vezes. As estatísticas hoje mundiais são muito cruéis com o ecossistema de inovação relacionados à mulher. No Brasil, em média, somente 2% do investimento vai para startups fundadas por mulheres. 2%. Quando você vai para o mundo, são 3%. É assustador. No Brasil, menos de 20% das startups têm mulheres entre as fundadoras. Então, no processo de investimento, você, como a grande maioria dos investidores são homens, você percebe todos os vieses possíveis. Então, foram muitas coisas, assim, e tudo aquilo me deu força para virar investidora anjo. E hoje eu só invisto em startups fundadas por mulheres. Essa é a minha tese, né? Entre outras coisas, obviamente.
justamente porque eu quero fortalecer da mesma forma como algumas mulheres deram a mão para mim, eu quero dar para elas também. E aí eu comecei a trabalhar com fomento e incentivo de negócios fundados por mulheres de diversas formas. Então, desenvolvi projetos para startups fundadas por mulheres, participei de diversas comunidades para empreendedoras mulheres, fui mentora da própria rede por muito tempo. Enfim, participei de vários programas voluntariamente, até que eu quis fazer isso de uma maneira mais incisiva, ampliando esse impacto. E aí a forma como eu encontrei de realmente ampliar esse impacto foi participando da rede, que já tinha aquela estrutura construída e que eu poderia levar a minha força para ajudar a rede a ampliar ainda mais o impacto tão bonito que a Ana Fontes começou lá atrás. A gente está num momento desafiador, já falamos isso aqui, de mundo, de mudanças, de avanços tecnológicos que estão trazendo uma onda de transformação como a gente nunca viu e acredito que a maioria das pessoas nem está enxergando exatamente para onde a gente vai e talvez a gente não esteja preparado para ela. Isso muda completamente a nossa forma de fazer muitas coisas, inclusive negócios, inclusive empreender. É muito mais desafiador, você precisa transformar, mudar e estar de olho no que está acontecendo com muito mais frequência do que 10 anos atrás, e nem é tanto tempo. Você acha que nesse cenário para a mulher ficar ainda mais desafiador? Sim e não. Eu fui dar uma palestra recentemente para uma plateia, enfim, de mulheres trabalhando na tecnologia. E eu trouxe um pouco da minha jornada, de como foi no ecossistema de inovação, enfim. E o que eu falei para elas é que, a partir do momento que a gente tira o tampão e abre os olhos, não dá para desver. E então o que a gente precisa continuar fazendo é trazer esse trabalho de tirar as vendas. Porque sabe aquela história de uma mente que se expande não volta ao mesmo lugar? Eu acho que a gente já teve avanços muito importantes com relação à equidade de gênero. Claro que sempre que você tem um movimento muito forte indo numa direção, você tem um movimento contrário. Mas, e a gente está vivendo forte esses movimentos contrários hoje à equidade, contrários à diversidade, enfim, contrários a pautas sociais importantes. Mas eu acredito que essas mulheres que uma vez viram que elas são capazes, elas não voltam ao mesmo lugar, pelo menos a grande maioria não. Então, e também tem um outro lugar de que hoje no Brasil, a gente tem... A grande maioria das mulheres começam a empreender por necessidade. Porque, basicamente, ela estava lá vivendo na sua comunidade com os seus 3, 4 filhos. Ela precisa sustentar. Os filhos foram abandonados pelo pai, que sumiu, que não dá pensão, ou dá aquela pensão de R$200 e já acha que é muito, para criar o filho. E ela precisa se virar. Ela simplesmente precisa se virar. Mas quando ela sai para trabalhar, ela tem que deixar os filhos com alguém. Então, os filhos dela são criados por outras pessoas. Às vezes até nesta comunidade, né? Como a gente estava falando aqui de comunidade, o quanto é importante. E normalmente são mulheres que ajudam, né? Essa mulher, ela começa a empreender por necessidade. E hoje, quando você olha para pequenos negócios no Brasil, a maioria já é liderado por mulheres. Só que, obviamente, essas mulheres têm, em média, uma renda de R$2.400 por mês para criar toda a sua família, né? E boa parte dos lares, mesmo, enfim, quando você olha principalmente para os recortes das camadas mais baixas, a maior parte dos lares são chefiados por mulheres hoje. Então, tem uma força aqui muito grande. Tem desafios, mas tem uma força muito grande. E se a gente consegue levar realmente capacitação, levar essa força, levar esse autoconhecimento, levar autoestima para essas mulheres, a chance que a gente tem de mudar as coisas é muito grande. Porque nós somos maioria. Então, é uma questão da gente tirar muitas vendas e ajudar nesse processo de subida, a história de uma mão puxa a outra, em rede, em comunidade. Então, sim, é desafiador,
mas também, ao mesmo tempo, existe oportunidades aqui extremamente valiosas, e o próprio impacto e os próprios projetos que a rede faz já mostram isso. Você sabe, eu lembrei disso agora. Eu fiz uma palestra no começo do ano falando sobre inovação e empreendedorismo, e era só para mulheres, e até por isso eu me senti confortável em levar a palestra para o evento, em que eu falava que o empreendedorismo do futuro ele é feminino. Porque eu acredito que a gente precisa ver os negócios com um olhar diferente, com um olhar de colaboração e não de competição, com um olhar para o outro e não para si. E a gente hoje faz muito um negócio que a gente está muito na competição, que a gente está no lucro a qualquer custo, que a gente não olha para o colaborador, né? Que a gente às vezes não olha nem para o nosso cliente exatamente. E eu acho que a gente vai precisar mudar isso para que os negócios no futuro sejam de fato sustentáveis. E quando eu falo sustentáveis, é que eles gerem lucro e que eles funcionem e que sejam financeiramente viáveis, né? Então, a gente vai precisar ser mais colaborativo. A gente vai precisar olhar melhor para as nossas equipes para que elas sejam produtivas. A gente vai precisar melhor se conectar com o outro para que a gente consiga vender, por exemplo, né? Sem dúvida. E eu acho que isso são características muito femininas. Sem dúvida nenhuma, eu concordo totalmente com você. Eu estava até vendo uma matéria esses dias falando do próspero fim do girl boss. Que o girl boss é aquela tendência das mulheres se masculinizarem e vestirem roupas mais masculinas e afins, para que elas sejam mais respeitadas, mais vistas como sérias, né? E não aquela história do mulherzinha, né? E hoje você está vendo uma tendência muito forte contrária, das mulheres podendo ser elas mesmas, com suas características e suas especificidades como mulheres, e isso sendo valorizados, mas partindo essa valorização delas mesmas, né? Porque é isso, você tem que partir de você também. Tem que partir, talvez principalmente de você, para que isso possa ser exposto, né? E eu acho que tem tudo a ver com o que você está falando, né? Da gente trazer, a gente mostrar que trazer valores humanos são importantes para a humanidade, né? Eu gosto muito do Marcelo Gleiser. Ele que é um físico, mas extremamente humanista, ele fala muito que a gente precisa construir um novo mundo, né? A gente precisa se conectar melhor com a natureza e a gente precisa ser mais humano para a raça humana. Porque, de novo, o mundo vai ficar, né? Quem vai ser exterminado é a raça humana se a gente continuar do jeito que a gente está. Então, acho que tem tudo a ver com o que você está falando. E a gente sente essa diferença na própria rede, né? A rede é uma empresa essencialmente de mulheres. Nós temos ali quase 50 funcionários, mas a gente tem ali uns 5 ou 10% de homens, que são super bem-vindos, e a gente também acredita na diversidade, mas a gente já vê que o ambiente é completamente diferente, né? De um lugar que é competição a qualquer custo, a meta a qualquer custo. Tanto que o nosso maior drive lá é impacto, não é necessariamente lucro. Não dá para ser assim em qualquer lugar ainda, né? Não dá ainda. Quem sabe num futuro próximo para a gente, de fato, conseguir transformar, né? Lilian, eu acho que isso é muito importante. E você esteve muito presente no ecossistema de inovação aqui no Brasil, inclusive acompanhou mesmo a evolução toda desse ecossistema, né? Ecossistema de startup. Como que você vê como era 10, 15 anos atrás e como está hoje, especialmente pensando nesse recorte de gênero? Se você pegar o histórico enfim, das startups, do ecossistema de inovação e do próprio venture capital no mundo, ele vem se desenvolvendo em alguns países, principalmente nos Estados Unidos, há muito tempo. Os primeiros corporate venture capitals ali surgiram principalmente na década de 50. E aí você viu tudo isso se desenvolver, principalmente também ali na década de 50 com o boom dos computadores, depois na década de 90 com a internet. E aí todas as coisas sendo infladas, né? No Brasil, mesmo depois da história da explosão das .com, ali de 90 para 2000, você começou a ver as primeiras startups nascendo, muito vindas também desse momento das .com,
Mas realmente o ecossistema de startups sendo mais desenvolvido a partir dos anos 2000. Né? Então, a partir de 2010 ali, algumas startups já começaram a nascer de forma mais startup mesmo, com consciência de que era startup. Algumas já começaram a atingir um tamanho interessante. Você tem a própria RD, né? Muito ali aquele núcleo do Sul também, né? Mas, obviamente, São Paulo ainda é o expoente das startups no país. E aí, durante a década de 2010 ali, você viu um ecossistema que ainda era muito incipiente, crescendo a passos largos, mas, porém, a gente veio de quase zero, né? Então, obviamente que, mesmo crescendo a passos largos, ainda era muito pequeno em relação a outros países, principalmente os países desenvolvidos do mundo. Quando você chega ali em 2017, 2018, a coisa começa a andar numa velocidade muito maior, principalmente com relação a investimento, até porque começou a ter investimento estrangeiro no Brasil, olhando para Venture Capital, né? E aí, em 2019, a gente estava num cenário muito bom, a gente estava caminhando muito bem, recordes atrás de recordes do Venture Capital. Começo de 2020, março, acontece o lockdown, a pandemia. O que aconteceu naquele momento? Quando você olha os gráficos de investimento ali em startups, abril, maio, caiu vertiginosamente. Foram meses que o Venture Capital caiu vertiginosamente no país. Foi abril, maio, junho. Uma queda absurda. Por quê? Claro, ninguém sabia o que ia acontecer com o mundo. Tava todo mundo assim, o que está acontecendo com esse mundo? Isso foi no mundo inteiro, no Brasil não foi diferente. E aí, o que aconteceu a partir de julho? Todo mundo entendeu que a gente precisava de inovação, a gente precisava de digitalização e a gente precisava acelerar ondas importantes que já estavam acontecendo de forma mais tímida por causa da pandemia. E aí a gente teve uma aceleração absurda dos investimentos. Desde investimentos de empresas, né, o CVC, o Corporate Venture Capital, porque as empresas do nada precisaram digitalizar muito rápido. O processo de transformação digital que vinha lento foi absurdamente acelerado e muitas delas puderam fazer isso porque elas se plugaram a startups, seja investindo, seja fazendo M&As, né, adquirindo, comprando, ou seja fazendo venture builder, né? Porque elas conseguiam fazer a inovação muito mais rápido dessa forma. Já tinha uma solução embrionária construída, a empresa foi lá e se juntou, seja, de novo, investindo ou qualquer uma dessas outras formas. E o Venture Capital também falou, bom, já que essas startups agora são muito necessárias, vou colocar dinheiro, porque é assim que o investidor age, né? E aí explodiu. E aí o Venture Capital no Brasil, no mundo também, no Brasil foi absurdo em 2020 e 2021, foram os 2 anos de maior pico. Só que o ambiente em vários lugares do mundo estava mais preparado para esse pico, no Brasil menos preparado. Né? Claro que ainda assim mais preparado do que os outros países da América Latina, mas em relação aos países desenvolvidos menos. Pois bem, o que aconteceu é que veio o pós-pandemia. Pós-pandemia foi crítico para todo mundo e a gente teve que assentar. O que é esse assentar? Com essa explosão e todo mundo querendo saber de startup, inovação e digitalização e transformação digital para todo lado, muitos valuations das startups foram lá para cima. Inclusive muitas startups brasileiras com valuations comparados a startups americanas, no mercado americano, por exemplo. Isso inflou o mercado. E aí, no pós-pandemia, quando veio uma certa crise ali nos Estados Unidos e a coisa começou a sentar, muita gente falou, e agora? O que a gente vai fazer? Então, e aí esse fenômeno começou nos Estados Unidos, principalmente, né, que foi dos down rounds, que a gente chama, que a startup ela se prepara para ter várias captações de investimento ao longo da vida dela. Então, a cada 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, ela capta uma nova rodada de investimento e esse investimento serve para o quê? Para ela acelerar o crescimento dela. Por quê? Porque se ela acelerar o crescimento dela, a chance de vir alguém disruptar ela é menor. Então, ela precisa acelerar aquela velocidade de crescimento. Pois bem, ela já
conta com a próxima rodada. Então, a startup que captou aqui valendo 1 milhão, ela já conta para mais uma captação daqui a um ano e meio, valendo 5 milhões, depois valendo 50 milhões, depois valendo 100 milhões e assim vai. O que aconteceu é que, como o dinheiro ficou escasso, porque aí, num ambiente de incerteza, o que o investidor faz? Ele segura o dinheiro, ele não investe. Ele vai investir no que é certo, vai investir em renda fixa, vai investir... Então, nesse ambiente de incerteza, o venture capital, que já é um investimento de risco, sofreu muito. E aí, você viu muitas startups quebrando, porque ela gastou indiscriminadamente o dinheiro da rodada anterior, contando com o próximo, que já não tinha. Então, muita startup quebrou. E muitas startups reduziram a velocidade, não contando com o próximo investimento, focando mais no break-even. Esse fenômeno começou nos Estados Unidos e depois veio para o Brasil. Então, o que aconteceu aqui, 2022 para 2023, foi uma queda muito grande no venture capital. O cenário que a gente tem hoje ainda tem muitos fundos de investimento com o que a gente chama de dry powder, ou seja, muito dinheiro acumulado que eles não investiram, esperando um mercado melhor. Muitas startups tendo que diminuir seus valuations para que elas pudessem continuar captando investimento. Algumas quebraram, ficaram no caminho, obviamente. E agora tem um cenário de... entendemos que o Brasil não é os Estados Unidos. Não dá para ter um valuation igual às startups americanas. O dinheiro aqui não é tão abundante como nos Estados Unidos. O venture capital aqui precisa se desenvolver ainda mais. E, principalmente, a gente tem um cenário econômico e, enfim, de empreendedorismo, de impostos no Brasil ainda desafiador. Né? São muitos impostos para pagar. Não que os Estados Unidos seja menor. Os Estados Unidos têm impostos absurdos, a Europa também. Mas, para a realidade do brasileiro, ainda é desafiador, né? E é um sistema complexo, de muitos impostos diferentes, extremamente complexo, enfim. E aí, nesse cenário, não somos os Estados Unidos, o que somos? Então, acho que a gente vem num momento de entender o nosso mercado. Muitos investimentos já voltaram, então, relacionado à queda que foi 2022-2023, a gente já melhorou. Mas ainda, muita gente ainda... colocando dinheiro, vou colocar aqui no garantido, estamos com juros altos, vou colocar aqui numa renda fixa, né? Então, num cenário de renda fixa boa, o venture capital tende a diminuir também. Mas muitos investimentos já voltaram. Muitos fundos começaram a tirar o escorpião do bolso de novo e a investir de novo, mas com um olhar de... Quero startups conscientes, não quero startups que gastem indiscriminadamente. Um olhar mais maduro. Completamente mais negócio, maduro, né? Completamente mais maduro. Muito mais, muito mais. Claro que muito investidor também saiu do Brasil, mas não só do Brasil, de vários países, né? Voltando o seu dinheiro para um mercado que ele já conhece, um mercado ainda mais maduro que o Brasil. Mas eu acho que a gente está num cenário aqui, eu não diria de reconstrução, eu diria de amadurecimento. Eu acho que parte, a gente né? Faz parte, sem dúvida nenhuma. Que talvez fosse necessário. Acho que a gente estava muito num... oba-oba, assim, né? Muito. Uma euforia. Eu brincava que as startups, você fundar uma startup virou fundar uma banda, né? De quando a gente era adolescente. A febre do momento é, nossa, se eu tiver uma banda é incrível. A startup virou a nova banda, né? Só que a gente ainda precisa de muito conhecimento, a gente ainda precisa de um mercado também mais maduro, de uma academia mais madura. E eu estou usando os Estados Unidos como expoente, mas vários países da Europa também têm mercados super bacanas para startup, a própria China também. A China é um grande expoente que pouca gente olha. E aí dali surgem empresas incríveis. E que tem potencial para ultrapassar, né, como muitos analistas vêm dizendo, para ultrapassar em algum momento o Império Americano. Então, e os Estados Unidos estão olhando, né, para isso. Mas eu acho que, olhando em termos de Brasil, a gente também, com essas novas parcerias comerciais, a gente tem potenciais não olhados antes. E eu acho que a gente começa a ter uma academia mais próxima do mercado também. Antes, a academia que, né, universidades e tudo, ignoravam completamente o empreendedorismo. Você só tinha... A nossa universidade aqui no Brasil, ela era aquela universidade da escola construída na época industrial. Ou seja, você tem a educação para as pessoas trabalharem nas fábricas, né? Então...
a universidade aqui era com esse viés totalmente, só para você desenvolver eventualmente uma carreira, não para empreender. E esse olhar também mudou a partir né, das startups crescendo, e agora esse olhar vindo para o empreendedorismo tradicional também, né? A própria rede, o próprio Sebrae, como instituição absolutamente importante também, nosso grande parceiro também, várias iniciativas. Então, eu acho que... e no Brasil você tem um cenário, assim, extremamente fértil para o empreendedorismo. Extremamente fértil. Difícil, claro, por todos esses fatores que a gente já falou, dinheiro escasso, enfim, temos que trabalhar ainda a questão de impostos e tudo isso, mas extremamente fértil, porque o brasileiro é extremamente criativo e extremamente inovador, no sentido de que ele funda negócios a partir de problemas, né? E quando você funda negócios para resolver problemas, você tem uma chance de sucesso muito maior, porque aquilo que as pessoas precisam, elas compram. Aquilo que elas só desejam de uma maneira mais incipiente, talvez elas guardem um pouco mais o dinheiro para comprar depois. Então, quando você tem negócios que realmente resolvem problemas sérios e grandes, você tem chances muito interessantes de ir bem. E o Brasil tem muitos grandes desafios para serem resolvidos ainda. E desafios que são específicos nossos. Alguns, obviamente, muito parecidos com alguns mercados, mas a gente tem alguns desafios muito nossos. E acho que tem boas chances aí. A própria área da saúde, eu acho que é uma das que mais tem chances da gente trazer disrupção. E saúde em todos os seus vieses, né? Saúde mental, quando você olha para a própria medicina, quando você olha para a odontologia. Enfim, tem muita coisa acontecendo. E agora essa conexão da academia, da ciência com o mercado é extremamente interessante. Daí surgem as deep techs, biotechs e muita... Não sei se você acompanhou a notícia recente, não tem a ver necessariamente com startup, claro, mas de que pesquisadores brasileiros descobriram ali uma chance das pessoas que são tetraplégicas voltarem a andar. Eu vi. Isso é sensacional. E várias... Eu conheci... No tempo que eu estava no distrito, a gente era conectado com um programa do HC. Uma das nossas unidades ficava no Hospital das Clínicas, e que era focado em startups de saúde. E de lá surgiram, assim, soluções incríveis. Então, aquelas pessoas que atuavam no mercado como pesquisadores, como médicos, e que conseguiram fazer a transição para o mercado, para olhar para negócios, porque também não é fácil para um pesquisador, para um médico, virar uma pessoa de negócios, né? Ele que é super técnico e tal. Mas quando ele consegue fazer essa transição, é interessantíssimo. A gente teve soluções, por exemplo, de wearables para insônia. Então, a fundadora era uma mulher. Ela partiu de um problema dela. Ela foi estudar esse problema, viu que o problema era enorme na população. E, a partir disso, ela começou a desenvolver. E hoje ela já recebeu algumas rodadas de investimento. Está explodindo no Brasil e fora também. E interessante essa ligação do pesquisador com o mundo dos negócios, né? Muito. Você falou, a nossa educação ela não é voltada para o empreendedorismo, não é de fato. Inclusive, as universidades muitas vezes ignoram o mercado, né? A gente viu o movimento mudar, então a FGV já tem uma parte de startups, a FIAP coloca como o TCC você construir uma startup, então realmente isso é muito bacana. E esses tempos eu conheci um fundo de investimento que é focado justamente nos pesquisadores. Então ele vai nas universidades, vê o que está acontecendo, vê o que é bacana e que pode virar negócio e junta com pessoas de negócio. Então eu faço match entre o pesquisador que está criando ali a solução e a pessoa que vai ter o olhar de negócio. O próprio Bruno Stefani, que era o diretor de inovação da Ambev, ele está agora com um fundo de investimento focado em deep techs. Muito interessante a iniciativa que ele está, ainda embrionária ali, mas muito interessante a iniciativa que ele está fazendo. E a gente tem também muita oportunidade de disrupção. Como eu disse, o Brasil é o maior país do mundo em biodiversidade. E risco a dizer, talvez o mais importante, né? Nesse sentido, inovação para a sustentabilidade
tem muita chance de nascer no Brasil. E fora que a gente tem assim, uma oportunidade gigantesca de trazer mais tecnologia e inovação para o nosso agro, que é tão importante para o mundo. O Brasil poderia acabar com a fome do mundo se ele investisse mais, né? Então, acho que tem setores muito interessantes para a gente trabalhar como país, assim. Então, claro, se a gente falando em termos, por exemplo, de inteligência artificial, a gente sabe que hoje é muito difícil surgir uma grande inovação de inteligência artificial que não esteja nesses grandes mercados, ou que, mesmo que surja, vai surgir lá a OpenAI vai comprar, né? A própria, teve o João Moura, que é ele fundou uma startup chamada Crew AI, que era justamente para criar agentes de inteligência artificial, logo foi investida ali e fisgada pela... Mas ele tá ainda, ele é fantástico, um cara inteligentíssimo. Mas, assim, muitas oportunidades. O mercado de saúde feminina, até muito pouco tempo atrás, você tinha somente 3% de pesquisa e desenvolvimento indo para a saúde feminina. Sendo que nós somos a maior parte da população. Porque você não tinha pesquisadores mulheres. Então, você tem oportunidades nesse mercado incríveis. Fintechs nascendo agora, maravilhosas, fundadas por mulheres. Então, assim, tem alguns setores aqui que, se a gente fuçar direitinho, dá para fazer muita coisa legal. Muita oportunidade, né? Muito bom. Lilian, obrigada pelo papo. Imagina. Normalmente eu encerro pedindo dica. Você falou várias coisas e tem muitos insights, muitas dicas aqui na nossa conversa, né? Mas para a gente fechar, se você fosse dar aquela dica de ouro para o empreendedor, qual seria? Vou falar para o empreendedor, mas mais para a empreendedora. Eu diria, comece pequeno, faça testes, não tenha medo de errar e silencie os ruídos. Muito bom, adorei sua dica. Obrigada. Principalmente os silencie os ruídos, às vezes eles atrapalham bastante, né? Então, mais uma vez, obrigada pelo papo. Muito feliz que você veio aqui para a gente poder conversar sobre esses assuntos que foram incríveis. Foi muito bom. Tô ansiosa pelo festival. Vai ser massa demais. Não vejo a hora de poder ver as palestras e tudo mais. Sei que ele é maravilhoso. Eu fui no ano passado, foi a primeira vez que eu fui. E realmente foi muito bacana. Deixo mais uma vez um convite para você que acompanhou a gente até aqui. Para você garantir o seu ingresso, o link está na descrição. Tem o cupom, vai lá, garante. A gente se encontra lá. Espero vocês por lá também. Espero te ver lá também. Então, com certeza. Até mais. Muito obrigada a você que esteve até aqui. Curta, compartilha, se inscreva no canal. Isso é importante. E até o próximo episódio.